Boa noite, 2 de agosto de 2025, e hoje estamos aqui para resolver mais 10 questõezinhas de didática e legislação educacional. Lembrando que o material, a aula vai ficar gravada, ok? E a gente está nesse propósito aí de sempre cada vez mais democratizar o conhecimento para todo mundo, certo? Eu sou o professor Henrique, e nós vamos resolver essas 10 questões aí. Vocês viram, tem questões de autores, questões da Constituição, da BNCC, etc. Todo mundo com material aí, né, pessoal? Eu vou aqui colocar a tela de exibição, vocês me avisem quando estiverem me vendo e vendo aí a tela de exibição, por favor. Estão vendo aí, live simulado, a Ana Maria está dizendo que o volume está baixo. Vocês estão me ouvindo bem ou realmente está baixo? Quem está com volume baixo, sai e entra novamente, que às vezes é a internet, certo? Sai e entra novamente. Beleza? Gente, a gente está com um edital publicado para a seleção, né, de professor específico. O edital saiu ontem, estava dando aula para a turma de assistentes, e a gente viu que saiu o edital, então rapidamente fizemos uma live. Um edital que não tem surpresa, né, dentro daquilo que a gente sempre trabalha, né, que o INPA sempre trabalha, língua portuguesa e didática. Não tem legislação educacional para quem é hora-aula, certo? A única diferença é para a língua portuguesa, né? Língua portuguesa, o pessoal da letras vai fazer só 10 questões didáticas e 30 da específica, ok? Seleção muito aguardada, não tem número de vagas estipulado, e quem fizer pelo menos 50% da prova passa. Mas deixa eu aqui dar logo um bizu para vocês. Jamais estude para fazer 50% de nenhuma prova. Jamais. Estude para acertar a prova toda, a prova inteira. Nem aquela música, você mira a lua, se você errar, você acerta as estrelas, ok? Por quê? Hora-aula são poucas vagas, certo? Então, assim, para você garantir as suas 200 horas, você precisa, então, tirar uma pontuação boa. Professor, vai ter para pedagogo? Tudo indica que sim, que depois dessa a gente vai ter para pedagogo também. Eu antecipei para vocês que a gente teria de assistente, que teria de professor específica, e agora, muito provavelmente, a gente deva ter de pedagogo também. Professor de matemática será dessa mesma forma, é isso? 20 questões, são 10 de português e 10 de didática, as básicas, e 20 da área específica. Professor, sobre Itaitinga, eu fiz 35 questões, 87,5, acho que pode dar bom, estou preocupado com a redação. Não, está muito boa a sua pontuação, viu? Tem muita chance de ir para a segunda fase, né? Tiver feito uma boa redação, está com o pé dentro lá de Itaitinga. Quem está com áudio baixo, sai e entra de novo. Eu tô um pouco rouco, eu sei, mas eu acho que deve ser sua internet, que eu estou aqui falando num tom razoável. Beleza? Vamos fazer a aula. Quando terminar a aula, eu vou esperar fazer o download e jogo para o YouTube, ok? Também para ficar gravado lá. Como eu falei, eu estava quebrando a cabeça até agora com o OBS e não consegui fazer a transmissão por lá, por isso a gente está aqui fazendo pelo Google Meet, ok? Vou começar. Pega aí. Gente, ó, vamos começar. Deixa eu aceitar aqui mais algumas pessoas, pega aí. Começar. Gente, ó, quem quiser marcar a nossa aula no Instagram, fique à vontade. Tá aqui o pessoal, @c.henrique0805 e o profissional, @cursoprof.henrique.
Todas as semanas, isso já tem 2 anos, toda sexta-feira a gente disponibiliza um simulado para vocês, não é isso? Nessa semana eu coloquei já na quarta, porque eu queria fazer a live na quarta, o YouTube barrou, né? E não sei porquê, tem essas complicações, é muito burocrático, pelo Instagram e pelo Google Meet é muito mais simples e muito mais tranquilo, mas o YouTube tem essas coisas. E hoje, né, teve esse problema no OBS, mas eu quero, né, ficar fazendo pelo menos quinzenalmente essas lives, tá bom? De correção aí de exercícios, ok? Então, quem quiser marcar a gente no Instagram, marca e vamos aí para primeira questão para o nosso gabaritando. Vamos lá. A abordagem do processo de ensino e aprendizagem fundamentada na psicologia de Henri Vallon tem como premissa, letra A, o papel do contexto social e afetivo sobre o desenvolvimento. B, a prevalência da hereditariedade na formação da pessoa. C, a distinção entre o desenvolvimento cognitivo e emocional, ou letra D, o predomínio do ambiente físico no desenvolvimento da criança. Pessoal, falar em Henri Vallon, você tem que levar em consideração 2 coisas, certo? O Vallon, ele foi um dos primeiros teóricos a falar sobre a afetividade. 99,999% das questões de pedagogia, de didática, que falam sobre a afetividade, estão falando do Vallon, certo? E o Vallon também foi o primeiro teórico a falar sobre educação integral. Tanto é que a teoria dele é a psicogênese da pessoa completa. Esta é a teoria do Vallon, certo? E o que é essa psicogênese da pessoa completa? Ele fala que o ser humano tem 3 dimensões, e essas 3 dimensões precisam estar integradas. Eu já coloquei a dimensão, né, da afetividade, dimensão afetiva, e nós temos mais 2, a dimensão cognitiva e a dimensão motora. O Vallon diz o seguinte, que o desenvolvimento qualitativo de uma implica o desenvolvimento qualitativo das outras 2. Por isso que é psicogênese da pessoa completa. O Vallon está dentro da teoria cognitivista. A teoria cognitivista fala que a aprendizagem ocorre tanto através de fatores internos e de fatores externos, né? Fatores biológicos, orgânicos e sociais. E o Vallon é o que melhor sintetiza isso, porque para ele acontece realmente de fato isso atrelado à questão afetiva, certo? Não esquece disso. Então, gente, o gabarito que melhor vai se encaixar aqui quando a gente fala de Vallon, com certeza é a letra A. O papel do contexto social e afetivo sobre o desenvolvimento, ok? A gente hoje escuta muito falar o seguinte, a gente precisa desenvolver com a criança competências socioemocionais, não é isso? A gente escuta demais. Isso começou com os postulados, com a teoria do Henri Vallon, ok? Uma estratégia a se utilizar é o trabalho em grupo, né? O trabalho em equipe. Isso vai contribuir bastante para essa questão social e afetiva dos nossos alunos. O gabarito, letra A de aprendizagem significativa, que a gente vai falar hoje sobre ela ainda. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, né? Letra A, e show de bola, questão do Vallon. Vamos para a segunda questão. Segunda.
Considerando as contribuições de Jerome Brunner para o processo de ensino e aprendizagem, assinale a alternativa correta. Pessoal, vocês conhecem o Brunner, já ouviram falar nele? Ó, uma coisa que é muito importante, que pouca gente sabe, o Brunner, ele é o responsável por trazer à tona os estudos de Piaget, Vygotsky e Vallon. Como assim, professor? O Brunner, ali no auge dos anos 50, dos anos 60, a grande teoria de aprendizagem que se defendia, que as pessoas acreditavam, era a teoria behaviorista, do Frederick Burrus Skinner. O behaviorismo, que numa tradução livre para o português é o comportamentalismo radical, acreditava que a aprendizagem se dava apenas através de fatores externos, né? É algo extremamente objetivo. Estímulo-resposta, reforço e punição. O papel do professor era fornecer os estímulos corretos para obter as respostas corretas por parte dos alunos. Isso, nos anos 60, era o que estava na moda. E o Brunner, não concordando com esse enfoque, o Brunner desenvolve a teoria da descoberta, focando no currículo em espiral, e ele, por ser cognitivista, trouxe novamente, né, à moda os estudos de Piaget, Vygotsky e Vallon. E daquele momento é a grande virada de chave, ali final dos anos 60, início dos anos 70, no mundo, a gente passa a ter uma avalanche do cognitivismo. Depois vem Emília Ferreira, que foi orientanda de Piaget, emergindo com o construtivismo. Então, esse é o processo histórico aí da segunda metade do século XX em relação às teorias de aprendizagem. Então, Brunner, ele é muito importante. A teoria dele, essa teoria da descoberta, ele falava que o aluno deveria ser instigado a todo momento, um aluno protagonista, a descobrir as coisas, a produzir o seu conhecimento. E o professor, logicamente, num papel de mediação. Beleza? Então, o Brunner, ele é muito importante nesse sentido aí, certo? Ele fala, pessoal, nessa questão do currículo em espiral, é importante destacar que os conteúdos deveriam ser apresentados, né, do menor para o maior grau, seguindo uma premissa piagetiana, inclusive. Não adianta você ensinar para o seu aluno divisão, se ele não sabe a adição. Não adianta você tentar ensinar para o seu aluno o número 1000, se ele não sabe nem o 10, certo? Então, os conteúdos deveriam ser apresentados dessa forma. Vamos ver as opções. Letra A. Propõe exercícios e tarefas em um grau elevado de complexidade para gerar interesse de aprendizado. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso. Como eu falei, as coisas devem ser gradativas. B. Desconstrói a ideia de focar na utilidade do que está sendo aprendido. Falso também, né? Não faz muito sentido isso daí. C. O aluno deve ser desafiado para que deseje saber, e uma forma de criar esse interesse é dar a ele a possibilidade de descobrir. E aí, gente? Verdadeiro, como eu falei, por isso, a teoria da descoberta. O aluno tinha que ser curioso, beleza? Curioso. D. As crianças precisam do instrutor, pois não são capazes de deduzir o significado das várias exposições e experiências que elas encontram nas atividades cotidianas. E aí, pessoal? Errado. O aluno não é protagonista, o aluno não tem autonomia? Falso. E o professor, né, ele não tem esse papel de instrução, ele tem esse papel de mediação. Letra E. Recomenda o uso de uma linguagem mais culta e técnica? Não, o Brunner não fala disso.
Portanto, o nosso gabarito é letra C de concursado. Beleza? Saúde, perdão. E aí, pessoal, tranquilo? Primeira de Vallon, a segunda de Brunner, tudo aí dentro do cognitivismo. Posso passar para a próxima? Tudo ok? Maravilha. Pronto. Aí. Vamos aqui, peraí. Continua abaixo. Terceira questão. Analise as afirmativas, marque na sequência a alternativa correspondente. Bora lá. 1. A aprendizagem torna-se significativa quando encontramos uma situação de resolução de problemas. É um paradigma de ensino e aprendizagem que coloca o aluno como foco central dessa interação e torna-o capaz de construir seu conhecimento a partir da resolução de problemas. Pessoal, verdadeiro ou falso? Quem é o teórico, certo? Quem é o teórico que fala sobre a aprendizagem significativa? Como é o nome do cidadão? Coloca aí para mim. No chat. Hein? Ninguém sabe. Pronto, o Hilton colocou aí, David Alzubel. O Alzubel, ele é o primeiro autor a falar dos conhecimentos prévios. Ele diz o seguinte, ó, quando uma nova informação chega ao cérebro humano, ela vai tentar se comunicar, vai tentar se ancorar com o conhecimento prévio já existente. A esse conhecimento prévio, ele deu o nome, vou colocar aqui para vocês, ó. A esse conhecimento prévio, ele deu o nome de subzunsor. Subzunsor. Conhecimento prévio. Ele fala que quando isso acontece, quando essa nova informação se ancora com o subzunsor, a gente tem a aprendizagem significativa, não arbitrária. Beleza? Isso é a aprendizagem significativa. Então, o primeiro ponto está verdadeiro, né? Logicamente, o aluno aqui dentro vai ser protagonista, vai ser o foco. 2. Logo, a única coisa que importa na educação é buscar a resolução do problema. E aí, pessoal, ponto 2 aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês me dizem? Falso, né, gente? Falso. Não dá aí para a gente colocar que a única coisa que vai importar é buscar a resolução do problema. E lembrando, esse problema, ele pode ter mais de uma resposta, ou mais de uma maneira de se chegar naquela resposta, não é verdade? Então, o ponto 2 aí está falso. Ok? Quem foi que disse aqui que não entendeu minha letra? Espera aí. Cris, é subzunsor, S-U-B-Z-U-N-C cedilha O-R, certo? Subzunsor. Ensinar não é apenas transmitir dados, mas ajudar o estudante a conectar o conteúdo à sua realidade. Perfeitamente, viu, Hilton? Exato. Por isso que a gente deve partir sempre da prática social, daquilo que o aluno tem familiaridade. O primeiro ponto está verdadeiro e o segundo está errado. O gabarito é letra B de boas notícias, boas novas. Ok. Ó, 3 questões até agora, 3 autores. Vallon, vocês conhecem bem. Brunner, conhecem mais ou menos. E o Alzubel, que eu também acho que conhecem mais ou menos. Beleza? Bora lá.
Pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, né, vamos ter no dia 31 de agosto também seleção de assistentes, né, e nós estamos aí com a nossa turma aberta, aulas via Google Meet às segundas e sextas. Quem for fazer a seleção e quiser participar, basta falar aí com a gente, viu? Eu e o professor Emanuel, ele com língua portuguesa e eu com conhecimentos específicos, beleza? Para quem está parado, essa seleção de assistentes é uma excelente oportunidade. Se eu não me engano, as inscrições vão até o dia 6 de agosto. Beleza? Bora para a próxima questão. Quarta questão. A premissa de que o processo de ensino e aprendizagem se dá na ênfase das interações com o meio e nos intercâmbios entre os sujeitos por meio de processos de equilíbrio, assimilação e acomodação, no qual o papel do aluno é de um agente ativo e criador com o emprego de lógicas para solucionar questões, é própria da abordagem, letra A, construtivista de Piaget, B, sócio-histórica de Vygotsky, C, significativa de Ausubel, D, materialista dialética de Vallon, ou letra E, significativa de Emília Ferreira. E aí, pessoal, qual o gabarito? Mais uma de autores. Gente, as pessoas, o que é que elas têm mais dificuldade em Piaget? Elas têm mais dificuldade em saber o que cada estágio significa. A prova de Taitinga, a questão mais, vamos dizer assim, mais complexa da prova, era a questão 32, porque justamente falava dos autores do Piaget, ou dos autores, que falava dos estágios do Piaget. Quem é meu aluno, eu sempre digo o seguinte, pessoal, estágio do Piaget, os 3 primeiros, sensório motor, pré-operatório e operatório concreto, a criança é essencialmente concreta. Você tem que partir, você tem que explorar os objetos concretos. Só no último estágio, é que você pode partir das abstrações, que é quando a criança desenvolve o pensamento hipotético dedutivo, que é no estágio no operatório formal. Se você soubesse só isso, você já conseguiria descartar 2 dos 4 itens da questão. Porque 2 itens falavam da questão do abstrato e a questão estava se referindo ao 3º estágio, o operatório concreto. Bastava saber isso, que a sua chance de aumentar a questão saía de 25% e subiria para 50%. E a outra coisa que as pessoas têm mais dificuldade é como ocorre a aprendizagem de acordo com Piaget. É aqui, ó. Equilíbrio, assimilação e acomodação. A criança encontra-se em estágio de equilíbrio. A cada vez que é apresentada para ela uma nova situação de aprendizagem, ela deixa de estar em equilíbrio e ela passa a ficar em desequilíbrio. Numa linguagem moderna, ela sai da zona de conforto. Mas isso não é ruim, não, isso é bom. O Piaget diz que a aprendizagem só ocorre quando ela está em desequilíbrio. Para ela aprender e entrar em equilibração novamente, ela vai passar por 2 processos. Os 2 processos estão aí. O processo de assimilação e o processo de acomodação. Na assimilação, uma nova informação se conecta a um esquema mental que já existe na assimilação. O cérebro não precisa se modificar. Na acomodação, essa nova informação vai tentar se comunicar com o esquema que já existe, não vai conseguir, e ela vai se comunicar, ela vai se alojar dentro de uma nova estrutura. Aqui o cérebro vai precisar se modificar para acomodar. Uma vez feito isso, a criança entra novamente em equilibração. Ó, esqueminha para vocês aqui, ó. Equilíbrio, beleza. Vem o professor, vem o pai, vem a mãe,
apresenta uma situação de aprendizagem, desequilíbrio. Para ela se equilibrar novamente, ela vai assimilar, acomodar. Depois entra novamente em estágio de equilíbrio. Isso daí é o ciclo de aprendizagem para o Piaget, gabarito letra A de aprovação. Ok. Aqui a questão não é difícil, porque ele só vai em cima das palavras-chave, não é isso? Só vai em cima das palavras-chave, então bastava você saber que equilíbrio, assimilação e acomodação são conceitos piagetianos. Bastava isso. Beleza? Alguma dúvida? Quarta de aprovação novamente, você em breve, se Deus quiser. Quinta questão. A educação para Paulo Freire, segundo afirma Zitkovsky. Primeiramente, educadores devem trabalhar intencionalmente para humanizar o mundo. Além disso, eles precisam empregar métodos específicos para alcançar este objetivo. Por exemplo, podem, letra A, uma formação cultural e da praxis transformadora de todos os cidadãos sujeitos à sua história. Letra B, participantes do processo educacional marcado e guiado por esse tipo de educação. C, de exercício de educar que oprime, aliena, desumaniza os seres humanos, participantes do processo educacional. E letra D, outra possibilidade que consiste em ser menos. E aí, pessoal, A, B, C ou D? Qual é o gabarito aí que vocês acham? A, B, C ou D? Gente, o Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira, um dos autores mais cobrados em concurso público, Paulo Freire vai defender uma educação dialógica, pautada em uma relação horizontal, professor e aluno juntos vão construir o seu processo de ensino e de aprendizagem. Beleza? Vocês estão colocando aí já o gabarito de fato, letra A, né? Uma formação cultural e da praxis transformadora de todos os cidadãos sujeitos à sua história. Praxis, pessoal, é teoria e prática. Um dia desses eu estava vendo um vídeo do Paulo Freire, maravilhoso. Ele dizia o seguinte, ó, eu não quero que o meu aluno seja instruído, eu quero que o meu aluno seja formado, né? Então, por aí você vê a questão do lado humano do Paulo Freire, beleza? Quinta questão, gabarito, letra A. Gente, qual é a tendência pedagógica do Paulo Freire? Quem é que lembra? Coloca aí no chat para mim. Qual é a tendência? Libertadora. Tendência progressista libertadora. Ok? Alguma dúvida? 5 questões de teóricos, não é isso? Show de bola para vocês. Bora, vamos começar a parte de legislação educacional. Tranquilo? Bora para a sexta. Aí, deixa eu passar aqui. Sexta questão. Parece que tem muita gente querendo entrar, mas está dizendo que o link está inexistente. Quem está chegando para mim, eu estou aceitando. Ó, deixa eu ver aqui, pessoal, se não tem nenhum probleminha aqui, que eu marquei aqui errado alguma coisa aqui. Não, para mim está normal. Pronto, eu botei agora, abrir, todo mundo vai poder entrar agora. Pronto. Vai dar certo. Vamos para a sexta questão, pessoal. Sexta questão.
Tanto a Constituição Federal de 88, quanto a Lei Diretriz e Base. A Lorena está dizendo que errou a quinta porque não sabe o que era praxis. Pronto, praxis é teoria e prática, ok, Lorena? Um professor só vai ser um bom professor de fato se ele conseguir aliar os dois aí, teoria e prática. Maravilha? Sexta. Tanto a Constituição Federal de 88, quanto a LDB, Lei número 9.394/96, estabelecem que a educação é um dos direitos fundamentais e deve ser assegurado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, além de ter como base o princípio da gestão democrática. Tendo em vista esses dois importantes marcos legais, é correto afirmar que, pessoal, a Constituição Federal, quando a gente fala de educação, ela contempla 10 artigos, do 205 ao 214, beleza? A LDB, que é a Carta Magna da Educação, a lei mais importante, ela tem 92 artigos. É o normativo, é a legislação educacional mais cobrada em provas, embora nos últimos tempos, né, as bancas têm feito ou têm perguntado mais sobre outras leis. BNCC, PNE, etc. Mas a LDB ainda é muito cobrado. Letra A. O ensino deve ser padronizado para minimizar as diferenças culturais e sociais, garantindo assim que todas as crianças recebam a mesma formação escolar. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? A letra A. Falso, né, pessoal? Como é o currículo hoje em dia? A gente tem os conteúdos mínimos, mais a parte diversificada, beleza? Então, não tem esse negócio de minimizar diferenças culturais e sociais. Pelo contrário, a gente deve trabalhar numa perspectiva da diversidade. B. A educação deve promover abordagens que valorizem diferentes culturas, saberes e realidades sociais, tendo em vista as especificidades da comunidade. E aí, turma, o que é que vocês acham da letra B? Eu gostei da letra B, e vocês gostaram dela? Show de bola, né, turma? Gostei dela. Letra C. A diversidade cultural deve ser considerada apenas em atividades extraclasse para não comprometer o ensino e o planejamento curricular. Gente, muito cuidado. Essas palavrinhas, ó, apenas, somente, né? Apenas, somente, nunca, tudo, sempre, nada, totalmente, completamente. Geralmente, essas palavras tornam os itens invalidados, que é o caso da letra C. D. O direito à educação Isso, exclusivamente... Muito bem, Valdir. O direito à educação na educação infantil está condicionado à comprovação de necessidade socioeconômica e disponibilidade de vagas em creches e escolas públicas. Verdadeiro ou falso? Totalmente falso. O primeiro artigo da Constituição que fala da educação, que é o 205, ele é muito claro. Ele diz o seguinte, ó, a educação, direito de todos, não faz distinção de classe social, de gênero, de nada, de religião, nada. Todo mundo tem direito à educação. A educação é pública e gratuita, é um direito público subjetivo. Letra E. As famílias são responsáveis pelos aspectos culturais e religiosos da educação infantil, enquanto as escolas devem cuidar do desenvolvimento motor e cognitivo. Pessoal, educação, continuando o artigo, né, que eu estava falando, direito de todos, dever do Estado e da família, muito bem, Wilton, com a colaboração da sociedade. Então, todos vão contribuir para essa formação integral, não tem divisão. Isso aqui fica com isso, aquilo outro fica com aquilo ali, não. Todos vão contribuir para esse desenvolvimento integral. O gabarito, então, vai ser letra B de boas notícias. Ok, turma?
Alguma pergunta? Já fizemos 6 questões. Eu sei que esse material foi meio light, né? No próximo eu vou colocar um mais complexo para vocês, mais difícil. Ok? Vamos para a próxima. Gente, ó, próxima terça-feira vai iniciar o nosso curso focado na seleção de Fortaleza, aulas de português com o professor Emanuel, raciocínio lógico com o professor Newton e didática e legislação educacional comigo. Muita gente já se inscreveu, mas nós ainda temos vagas. Quem quiser participar, as aulas são terças, quartas e quintas, das 19 às 21 horas. São sempre 2 horas de aulas ao vivo e ficam gravadas. É apenas R$100, viu? Valor fixo mensal de R$100. Você vai receber de bônus todas as últimas provas do IMPA de 2014 para cá com gabarito, viu? Eu tenho todas elas salvas. Quem for participar, eu vou colocar no Google Sala de Aula. Beleza? Vai ter todo o nosso banco simulado, são quase 100. Então, muito material para você estudar para essa seleção. Beleza, pessoal? A Ana disse que ficou muito bom, vimos 5 teóricos. Show de bola. Vamos, então, agora para a questão de número 7. Considerando o direito à educação previsto na Constituição Federal de 88, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A União atuará principalmente no ensino fundamental e na educação infantil. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Presta atenção. Nós vivemos o chamado regime de colaboração entre as 3 esferas de governo, União, Estados e municípios. A União, ela é responsável pelo ensino superior. O Estado vai assegurar o ensino fundamental e, com prioridade, o ensino médio. Os municípios oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental. Então, o ponto 1 é prerrogativa dos municípios e não da União. Ponto 1 está falso. 2. O ensino será ministrado com base na valorização dos profissionais da educação escolar. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Na teoria, tudo lindo, né? Na teoria tá verdadeiro. Lembrando que desde ontem na Prefeitura de Fortaleza, dia de sexta, agora a gente vai comer pratinho. E é bom. Comer, pessoal, pratinho, eu comi, eu dei maior valor, ó, pratinho. Show de bola, show de bola. Tava gostoso. Certo? Então, de fato, pessoal, tava gostoso, verdade, isso é verdade. Pessoal, nós temos 9 princípios na Constituição, no artigo 206, e um desses princípios versa sobre a valorização dos profissionais da educação escolar, beleza? Lembrando que se você quiser saber quem são os profissionais da educação escolar, está lá no artigo 61 da LDB. Professores, orientadores, supervisores, secretários, pessoal da gestão, do apoio, beleza? 3. As universidades não admitirão professores, técnicos e cientistas estrangeiros. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso, né? Esse daqui é o artigo 207. É facultado, ou seja, é opcional, as universidades contratarem ou não professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Eles podem fazer o concurso sem problema nenhum, se forem aprovados, beleza? 1 e 3 falsas, apenas a 2 está correta. O gabarito é letra D de dinheiro na conta. Tranquilo? Ó, gente, Constituição Federal cai muito. Essa daí dos princípios cai não, despenca em prova, viu? Então, aprenda bem direitinho. Diga lá, professora Regina, pode falar. Peraí.
O item 3, Oi. as universidades não admitirão. Isso aqui é mentira. Então, eles podem admitir, desde que Isso. passe, né? Pronto. Agora, Perfeito, é eu facultado. entendi Isso. agora. Agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que não é relacionada ao assunto aqui, mas é relacionada aos cursos. O senhor vai Certo. abrir curso para a gente começar a estudar para o Eusébio e Maracanã ou em Maranguá, por exemplo, quando? Vou sim, professora. Vai ficar para o começo de setembro, porque Certo. essa seleção agora de Fortaleza vai, como é que eu posso dizer, vai ser muito agitada, sabe? E nesse Pois mês é. de agosto, né, as atenções vão ficar voltadas para ela, juntamente com a de assistente, e no começo de setembro a gente vai ter a turma para Eusébio e Maracanã, se Deus quiser. Mas, professor, esse curso que vai abrir, começar terça-feira, para professor, é para pedagogo ou é para aquele edital que saiu agora para específico? Serve para os dois, português, didática, legislação e raciocínio Serve lógico. para os dois, Serve né? para isso, tanto para específica quanto para pedagogo. Beleza? Certo. Tá bom, ainda vou me inscrever. Professor, Show de bola. Oi, quem foi que falou? Ana Maria. Oi, professor, Só me diz diga. uma coisa, essa prova nacional docente, como não aderiram aqui em Fortaleza e obrigaram de fazer, Não, não é obrigado, não. tem Certo? como eles botarem que vai ser um requisito agora no substituto? Para esse ano, não. Para o próximo, pode ser. Mas para esse ano, não, porque Porque eu Fortaleza não já disse que não fiz, eu vai não fiz fazer. justamente porque eu não quero fazer para outros municípios, eu quero só para Fortaleza, aí eu não fiz a docente. Será que não vai ser Entendi. um requisito para o substituto? Não, para o substituto, não, mas é como eu estou falando, essa prova desse ano tem validade por 3 anos. Ano que vem, Fortaleza pode aderir e dizer que vai utilizar a prova desse ano. Entendeu? Aí não Esse tem ano, mais como 25, fazer, não, não. né, professor? Tem não, porque acabou ontem, não foi as inscrições? Foi, acabaram ontem, dia 1º. Eu cheguei a me Beleza? inscrever, só não cheguei a pegar o boleto, justamente por causa dessa dúvida, de não ter aqui. Entendi. Mas, pois é, eu tava aconselhando a fazer, porque, como eu disse, né? Ano que vem pode aderir, municípios vizinhos aderiam, como Pacatuba, por exemplo. Dê pro papai. Isso. Ok? Professor Henrique, com licença. Ainda nessa dúvida que a professora falou agora, a respeito da PND, mas não houve um prazo para o município aderir? Então, no caso, no ano que vem, o Fortaleza não pode aderir, pelo menos foi assim que eu interpretei. Fortaleza não pode aderir porque teve o prazo. Não seria assim? Não, mas ano que vem vai ter outro prazo, vai ser aberto outro prazo de adesão. Entendeu? Para esse ano ela não aderiu. Ano então, que vem devemos ter outro prazo. Entendeu? Então, eu sei. Então, pode haver um outro prazo para adesão e não vai ter outra prova. Para quem não fez. Não. A prova é anual. Certo? A prova da PND é anual? Anual. Essa é a primeira edição e ela vai ficar tendo todos os anos. Só que a prova desse ano vai valer por 3 anos. É tipo o Enem. O Enem tem todos os anos, mas ele aceita até 5 anos, não é assim? A PND vai ser dessa forma também, só que durante 3 anos. Ah, entendi. Entendeu? Então, caso Fortaleza venha a aderir, então eles vão fazer uma nova prova e quem não fez vai poder fazer, né? Eu acho que sim, eu acho, né? É assim, né? Deve ser assim. Beleza? Certo. Mas vai dar certo. Obrigada. Obrigada aí. Vai dar certo. 8ª questão. Conforme a BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, sejam elas práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. De acordo com as competências gerais da educação básica apresentadas na BNCC, assinale a alternativa incorreta. Gente,
A questão está citando o chave, né? O chave, pessoal, C de conhecimentos, H de habilidades, o A de atitudes e o V de valores. A mobilização desses 4 conceitos aí formam a competência. Ok? E ele está pedindo a incorreta. Bora lá. Letra A, valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Show de bola, o ponto 1 aqui, verdadeiro. B, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Verdadeiro também. C, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Verdadeiro. D, agir individualmente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios pessoais, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E aí, pessoal, a letra D, o que é que vocês acham dela? Hoje em dia, talvez a principal habilidade que se procure numa pessoa é a questão do trabalho em grupo. Eu gosto de brincar, se você for para uma entrevista de emprego e você disser que não gosta de trabalhar em grupo, você cometeu um sincericídio. Você com certeza não vai ser contratado por aquela empresa. Então, você precisa agir coletivamente e você precisa tomar decisões baseadas no aspecto geral, na coletividade. Então, a letra D vai estar errada. E desde cedo, a base fala que a gente tem que trabalhar isso. Letra E, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Letra E, show de bola, o nosso gabarito é letra D de dinheiro na conta. Ok, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos para a 9ª questão. Penúltima de hoje. O YouTube não deixou não, mas estamos aqui fazendo firme e forte e a gravação vou postar lá. 9ª. Aproveitando, né, quem está assistindo essa aula depois gravada, curta o vídeo, compartilhe, siga o nosso canal, não é isso? Que a gente está sempre aqui pronto para ajudar. 9ª questão. Segundo a BNCC, o conceito de educação integral adotado na BNCC pressupõe. Gente, a BNCC, ela assume a defesa explícita da educação integral. A educação integral, ela vai além do cognitivo. Ela contempla algumas dimensões. Quais são essas dimensões? A dimensão, logicamente, a cognitiva, a cultural, a emocional, a física, a humana e a sociopolítica. São essas dimensões. O aluno, ele vai ser formado, deve ser formado plenamente durante toda a educação básica. Isso é a educação integral. Letra A. O desenvolvimento de competências com ênfase na assimilação e memorização de informações e na repetição de conteúdos. Verdadeiro ou falso, a letra A? Falso, porque ele está falando essa ênfase em memorização de informações e repetição de conteúdos. Isso aqui remete, claro, à educação tradicional.
B, a formação voltada predominantemente à dimensão cognitiva do estudante, priorizando conteúdos curriculares teóricos e práticos. Aqui, mais uma vez, ele está falando de tradicional, porque ele está focando apenas no cognitivo. Letra C, a valorização da disciplina como eixo central da aprendizagem e do sucesso escolar, independentemente da modalidade de ensino. E aí, pessoal? Falso também, né? Olha a letra D. A construção de processos educativos intencionais, alinhados às necessidades dos estudantes e às exigências da sociedade contemporânea. Gostei da letra D, vocês? Também. Show de bola, né? Show de bola. Letra E. A preparação para responder às demandas do mercado de trabalho, com foco em habilidades técnicas e conhecimentos tecnológicos. Você pode observar, A, B, C e E estão erradas pelo mesmo motivo, porque elas limitam, elas não falam do todo, da integralidade. A D está muito bem construída. Necessidade dos estudantes com a demanda da sociedade, as exigências da contemporaneidade, o gabarito é letra D de dinheiro na conta. Show de bola, show de bola. Antes da gente ir para a última questão, pessoal, ó, curso muito pedido por vocês, autores da educação. Quem fez o concurso de Fortaleza de 2022 ficou traumatizado, né, com os autores que caíram, muita gente não conhecia, e é um curso muito pedido. Ninguém no estado do Ceará faz esse curso, né, e a gente está ofertando para vocês. A gente vai trabalhar 40 autores, 40, beleza? Teoria e exercícios aos sábados, das 13 às 15 horas, ao vivo, e ficam gravadas, beleza? Pessoal, show de bola. Curso inédito, ninguém faz, só a gente faz, viu? Então, participe, vai ser muito top esse curso, viu? Via Google Meet, fica gravado bem direitinho, 13 às 15 horas. Ok? E para a gente terminar, nossa saideira de hoje, 10ª questão. Assinale a alternativa que está de acordo com o estipulado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010, no item 4. Princípios. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Gente, a educação infantil tem quantos princípios? Vocês sabem? Caiu no concurso de Tianguá, banca Consulpan. Vocês sabem que a Consulpan... eu estou vendo aqui, estão me dizendo que tá dando erro, né? As pessoas não estão conseguindo voltar para a live, né? Aí, vocês estão vendo que a tecnologia não nos ajudou hoje, né? A gente está fazendo aqui mesmo no sangue e no olho, viu? O YouTube não ajudou, o Meet não está ajudando, mas a gente está fazendo. Avisem nos grupos que a aula vai ficar gravada, certo? Eu vou colocar no YouTube. O Google demora 1 horinha para me disponibilizar, e quando terminar o tempo que eu tomo banho, faço alguma coisa, aí quando a aula tiver ok, eu posto, viu? Eu cheguei do Tiradentes, já é quase 4 horas, foi o dia todo dando aula, aí fui preparar as coisas, né? Tive nem tempo de tomar banho, viu, pessoal? E estamos aqui fazendo a live. Mas vamos que vamos. O negócio, a correria é grande. Amanhã, teoricamente, eu estou de folga, teoricamente, mas tem material para preparar. Gente, nós temos 3 princípios na educação infantil, 3. Éticos, políticos e estéticos. Éticos, políticos e estéticos. Aí, no caso, a C já morreu, então, que fala de administrativos. Mas vamos ver item por item. Letra A. Estéticos, da sensibilidade, da criatividade
da ludicidade e da liberdade parcial de expressão nas igualitárias manifestações artísticas e culturais. A letra A vai estar errada por conta desse parcial. Gente, os princípios estéticos, né? A criança é posta para quê? Para a questão da sensibilidade, da criatividade, da inovação, da criação, tudo isso, ok? Ludicidade, enfim. A criança vai ser posta para praticar, para criar. E como é que você vai dar uma liberdade parcial para ela? Está errado. B, éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Letra B aí, show de bola, gostei dela. C, a gente já tinha descartado, né? Administrativos, observando a criatividade, porém com parcialidade nas respostas nas respostas de manifestação cultural e administrativa. Esse princípio administrativo não existe, nada disso. Letra D, políticos, dos direitos da cidadania, do exercício da não criticidade e do respeito à ordem prescritiva. Essa não criticidade aí já era, né? Aí morreu. O nosso gabarito é letra B de boas notícias. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá aqui o gabarito para quem perdeu alguma questão, certo? A live vai ficar gravada, vou disponibilizar no YouTube, e se Deus quiser, eu quero encontrar tempo, me organizar para ficar fazendo pelo menos de 15 em 15 dias. De fato, no YouTube eu vou ver qual foi o erro, qual foi o problema, né, para a gente resolver lá. Tá bom, turma? Muito obrigado pela confiança de todos. Algumas pessoas aqui já falaram comigo em relação aos cursos, eu vou estar respondendo agora, viu? A Daniela está falando que os simulados ajudam demais, acertei todas as questões. Valeu, Daniela, muito obrigado pelas palavras. Galera, obrigado aí pelos elogios. Enfim, a gente está aqui sempre para ajudar, viu? A gente está aqui sempre para ajudar. Oi. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor no seu privado. Quando o senhor tiver um tempo, o senhor dá uma olhadinha lá. Tá bom? Combinado. Pode fazer agora que eu olho. Pessoal, obrigado. É sempre um prazer enorme. Tamo junto. Pronto. Valeu, professor. Tamo sempre junto. Espero vocês numa próxima. Um grande abraço. Valeu. Professor Henrique. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Peraí. Tá.